Vamos começar mais uma análise incrível, fazendo um verdadeiro mergulho profundo nos códigos fundamentais da vida. Hoje, a gente vai literalmente abrir o livro de regras da hereditariedade e descobrir aqueles segredos fascinantes que a biologia usa para perpetuar características geração após geração. Durante muito tempo, um dos maiores enigmas da biologia era exatamente este: como os nossos traços físicos, tipo a cor dos olhos ou a altura, passam de pais para filhos. E esse não era um mistério só da nossa espécie. A regra vale para animais e plantas também. Um quebra-cabeça evolutivo gigante que precisava de uma solução. A nossa rota de hoje passa rapidinho por princípios mendelianos fundamentais, dominância completa, dominância incompleta e codominância, o sistema sanguíneo ABO, alelos múltiplos em coelhos e, fechando o assunto, o impacto dos genes letais. Começando pelo básico, princípios mendelianos fundamentais. Olha só, toda essa revolução genética começou de um jeito bem inusitado, lá em 1866. O monge Gregor Mendel e um jardim lotado de pés de ervilha. Com muita paciência e cruzamentos super rigorosos, ele conseguiu revelar os mecanismos da hereditariedade décadas antes de a ciência sequer sonhar em conhecer a estrutura do DNA. Um verdadeiro pioneiro. Para entender o resto, a gente precisa separar muito bem duas coisas essenciais: genótipo e fenótipo. Pensa assim, o genótipo é aquele código secreto guardado lá no DNA. Já o fenótipo é o resultado final, aquilo que a gente consegue observar. Basicamente, toda característica visível de qualquer organismo é a manifestação direta e física desse código oculto. E isso nos leva à parte 2, dominância completa. Os genes se expressam através de variações que a gente chama de alelos. Na dominância completa, a regra é clara, é pura hierarquia. Um alelo dominante impõe a característica dele, mesmo que seja a única cópia ali no genótipo. Por outro lado, o alelo recessivo acaba silenciado. Ele só ganha voz, só consegue aparecer se estiver muito bem acompanhado de outra cópia recessiva idêntica. Isso fica super evidente quando a gente olha para a primeira geração dos cruzamentos lá do Mendel, a famosa geração F1. Cruzando plantas dominantes puras com as recessivas puras, os filhotes herdam os dois alelos, certo? Só que, por causa da dominância completa, 100% dessas plantas só mostram a característica dominante. O gene recessivo parece que simplesmente evaporou. Mas o mistério se resolve logo na geração seguinte, a F2. Quando ocorre o cruzamento dos indivíduos da geração anterior entre si, adivinha? Aquele traço recessivo ressurge. A mágica da matemática genética cria uma proporção perfeita e previsível. 75% da prole mostra o traço dominante e 25% recessivo. É a clássica proporção de 3:1. Agora, vamos ver as primeiras grandes reviravoltas no tópico 3, dominância incompleta e codominância. A natureza adora quebrar regras, né? E a belíssima flor Mirabilis ralapa, a famosa planta maravilha, é o exemplo clássico da dominância incompleta. Se a gente cruzar uma planta pura de flores vermelhas com uma de flores brancas, os descendentes não serão nem vermelhos nem brancos. Nasce um meio-termo, flores cor-de-rosa. O alelo dominante não consegue impor a sua vontade de forma absoluta sobre o recessivo. É super importante não confundir esse fenómeno com o próximo conceito. Na dominância incompleta, a gente tem uma mistura, gerando aquele fenótipo intermediário que acabamos de ver. Mas na codominância, o cenário muda totalmente. Ambos os alelos lutam ferozmente pelos holofotes e os dois vencem. As características de ambos são totalmente expressas no indivíduo, sem nenhuma mistura ou enfraquecimento. Para deixar isso ainda mais claro, vamos ao ponto 4, o sistema sanguíneo ABO. Trazendo-o para a nossa própria biologia, o nosso sangue possui 4 fenótipos principais: A, B, AB e O. O detalhe crucial aqui é notar que os alelos IA e IB são ambos dominantes. Então, quando eles se encontram juntos em um mesmo genótipo, nenhum recua. O resultado, o tipo sanguíneo AB. O exemplo mais puro e perfeito da codominância agindo no nosso corpo. Avançando para o tópico 5, alelos múltiplos em coelhos. A situação ganha mais uma camada evolutiva com os alelos múltiplos. Isso acontece quando um único gene tem 3 ou mais variações lá na natureza. A grande sacada é, um indivíduo só consegue carregar 2 dessas opções no DNA dele. Mas quando olhamos para a população inteira de uma espécie, existe um vasto cardápio de opções competindo por aí. E nada ilustra isso de um jeito tão legal quanto a pelagem dos coelhos, que segue uma verdadeira hierarquia genética. O tipo selvagem reina absoluto e domina todos os outros. Em seguida, o chinchila domina o himalaio.
E o himalaio, por sua vez, domina o albino. Essa cascata de dominância que garante uma variedade visual incrível nas populações. E, finalmente, nosso último ponto, o impacto dos genes letais. Em casos raros, a informação genética pode carregar instruções que são simplesmente incompatíveis com a vida. Genes letais são alelos que, se combinados de uma certa maneira, causam a morte do organismo. Em alguns roedores, por exemplo, o encontro de dois alelos específicos para a cor amarela gera uma condição tão grave que o embrião morre antes mesmo de nascer. E o que isso faz com aquela matemática do Mendel que a gente viu lá atrás? Bagunça tudo. Aquela proporção clássica e esperada de 3:1 desaparece. Como os indivíduos homozigotos dominantes não sobrevivem, a proporção fenotípica que a gente realmente consegue observar cai para exatos 2:1. É o impacto direto da biologia na matemática. Mas afinal, para que serve saber tudo isso? Entender essas regras genéticas, desde a dominância até às exceções vitais, como a codominância e os genes letais, é simplesmente o alicerce de tudo o que fazemos hoje em biologia moderna. É isso que permite manejar programas de melhoramento, evitar cruzamentos letais perigosos e impulsionar diretamente os grandes avanços na nossa agricultura. É conhecimento aplicado salvando e melhorando a vida. Quando a gente domina a forma complexa como os genes interagem, se expressam, se misturam ou até limitam a vida, a gente ganha uma ferramenta incrivelmente poderosa. A reflexão que fica hoje é: como podemos utilizar todo esse arsenal biológico para resolver desafios maiores e moldar o futuro da medicina e da biologia? Valeu demais por acompanhar essa análise de hoje e até a próxima.